Paz, Senhor, irmãos, mais uma vez, como nos vídeos anteriores dessa lição número 1, eu peço desculpa, né? Eu queria gravar em apenas 2 vídeos, e esse é o 4º vídeo, mas é o nosso esforço para poder trazer aos irmãos que não podem estar na igreja as lições da Escola Bíblica Dominical. Então eu vou recomeçar praticamente onde eu parei no final do 3º vídeo. Ponto 3, subtópico 2. Só que eu estava lendo na metade, então eu vou ler de novo, comentar o subtópico 3, falar sobre a conclusão e, em nome de Jesus, vamos terminar nesse vídeo, né? Paulo foi criado dentro da fé judaica. Nós estamos vendo o mundo religioso de Paulo, já vimos no subtópico 1 como ele era judeu. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Isso ele fala em Filipenses 3,5. Então Paulo era um homem que era circuncidado, estava dentro da lei de Moisés. Uma vez que os judeus valorizaram muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Então, ele era um dos descendentes de Benjamim. Lembrando que o reino do norte, as 10 tribos, quando nós estudamos no trimestre passado, levaram para o cativeiro, eles ficaram esquecidos, não existiam mais. Mas o sul existia. Então, Judá e Benjamim tinham os seus descendentes no tempo de Cristo, era bem identificado, assim como a tribo de Levi. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés, Gálatas 1,14. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis, regras que regiam o santuário e Israel. A única dificuldade de Paulo, que nós vemos aqui, no sentido de, pastor, qual o problema dele lá em ser assim como ele era perante a Torá? Nos dias de Paulo, nos dias de Cristo, havia uma interpretação meio radical para os fariseus especialmente, e criaram-se muita da Torá, da lei de Moisés, e criou-se muitas outras regras que nem na Bíblia está. O Jesus combateu isso, Jesus ensinou isso. Eles eram muito apegados ao sábado. Paulo também guardava o sábado? Sim, falamos no ponto anterior, como judeu, ele também guardava o sábado, mas para a igreja gentílica, aqueles que se converteram, não era mais necessário isso, ou guardar qualquer tipo de lei. Paulo fazia essas coisas antes de se converter, era radical e se combatia qualquer pessoa que se colocasse contra esse tipo de pensamento fariseu. Porque ele era aquilo que ele conhecia, foi aquilo que ele foi doutrinado, ensinado, colocado, radicalizado de certa forma. Aí o Senhor encontra com ele a sua conversão, quando ele está indo para Damasco, exatamente para aprender os cristãos. Ele então começa a entender, o Senhor começa a preparar ele para a obra que o Senhor tinha a fazer através dele. Então, ele entendia desse assunto. Isso contribuiu para que ele pudesse, depois também, junto aos fariseus, pregar a palavra de Cristo. Muitos fariseus se converteram ao cristianismo. Às vezes, o farisaísmo não tinha saído deles, então eles continuavam querendo colocar no cristianismo os dogmas do farisaísmo que não eram bíblicos. Aí Paulo, isso ele combateu, mas foi importante para ele ter sido criado desta forma, entender esse aspecto dentro da religião judaica. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu, Atos 11:19. Os primeiros discípulos pregavam praticamente só para os judeus. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. A escultura romana e grega que Paulo adquiriu dava-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Isso seria mais difícil para Pedro, porque Pedro nasceu em Israel, tinha sua cultura totalmente em cima da cultura israelita, e não tinha essa condição que Paulo teve ao nascer em Tarso. Tarso, como falei nos pontos anteriores, era uma cidade que era sob domínio romano, mas foi helenizada, ela tinha muito da cultura grega. Então Paulo conhecia a cultura romana, conhecia a cultura grega, conhecia a língua universal, que era o greco-koiné, conhecia a filosofia. Isso facilitou ele na hora de pregar o evangelho, na hora de difundir o evangelho. Ele
Ele plantou igrejas na Galácia, Caia, Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos cinésios judeus, nas praças da Europa e em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi um palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Então, hoje também parece difícil? É difícil, sim, é difícil como todos os tempos foi. Mas ao conhecermos, e aí quando eu digo conhecer a cultura, conhecer várias coisas que acontecem nesse mundo, não é praticar aquilo que eles praticam, conhecer para poder, no momento certo, da maneira correta, liderado pelo Espírito Santo, orientar as pessoas que estão trilhando um caminho errado, que só existe um caminho que leva o homem de volta a Deus, e esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o Evangelho. Eu não preciso pegar o Evangelho e colocar um Evangelho filosófico, um Evangelho cultural, um Evangelho, adaptar o Evangelho aos dias atuais. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus e discipulá-las, ensiná-las, defender a fé cristã diante de tudo isso que acontece. Então, esta é a lição de hoje. Eu vou ler a conclusão aqui, depois falar uma pequena palavra. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-se capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos, autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Se o irmão olhar a capa da lição, essa capa aqui da revista, ela tem uma pena, um tinteiro e tem alguns livros. Paulo escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Alguns historiadores pensam que ele também escreveu a carta aos Hebreus. Se isso for contado, ele teria escrito metade do Novo Testamento, mais da metade, né? São 27 livros, ele escreveu 13, contando Hebreus seria 14, e aí seria mais da metade. Então Paulo, ele ensinava. Como é que era a estratégia de Paulo para pregar o Evangelho? Ele saía nas viagens missionárias junto com outros companheiros, ele saiu junto com Barnabé, saiu junto com Silas, ele também levou Timóteo, montava igrejas e continuava viajando, indo para outros lugares. Depois ele voltava, colocava obreiros locais. Timóteo foi pastor de igrejas, Paulo plantou, Trófimo, Tito e outros mais. E quando recebia a notícia desses obreiros que alguma coisa doutrinariamente não estava correta naquela igreja, ele enviava suas cartas. Assim ele enviou uma carta a Roma, 2 a Corinto, uma a Éfeso, uma à região da Galácia, uma a Colossos, uma a Filipos, 2 a Tessalônica, além de ter enviado as 3 cartas pastorais, que são a carta 2 a Timóteo e 1 a Tito, e além de mandar uma carta pessoal a Filemão. Além disso, na carta aos Colossos, diz que ele escreveu uma carta a Laodiceia. Essa carta foi perdida, nós não a temos. E nessas cartas todas, o problema da igreja local, ele ressaltava. Em Corinto havia um problema há uma disputa entre crentes. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, está lá em 1 Coríntios, logo no início. Ele diz: somos todos de Cristo, ninguém domina sobre ninguém. A igreja de Corinto tinha um problema sério na hora da ceia, e ele orientou no capítulo 11. De dúvidas muito fortes sobre o batismo com o Espírito Santo, a maneira de cultuar a Deus, ele orientou no capítulo 12, 14. Dúvidas sobre a ressurreição, ele explica no capítulo 15. Na carta dos Efésios ele fala muito sobre a justificação pela fé. Também fala sobre a armadura de Deus, lá no último capítulo. Na carta aos Gálatas ele fala sobre o fruto do Espírito. Na segunda carta aos Tessalonicenses ele fala sobre a volta de Jesus, assim como ele fala também de muitos acontecimentos que aconteceram nos últimos dias nas 2 cartas a Timóteo e um pouco também na carta a Tito. Enfim, orientando os obreiros, as igrejas locais, sobre as dificuldades, sobre os problemas e defendendo a fé cristã, a fé bíblica, a palavra de Deus. Estamos vivendo hoje no século XXI. Continuamos tendo que fazer a mesma coisa. Falamos já desde o início. Todo mundo vai ser missionário lá, para longe, vai viajar? Não, nem todo mundo vai ser. Mas aonde você está, na igreja a qual você pertence,
você deve estudar a Bíblia, estar na escola bíblica local, aprender cada vez mais. E quando você for defrontado, alguém quiser saber, como o texto aqui diz anteriormente, a razão da tua fé, explicar com mansidão, com tranquilidade, o que você crê, e também tentar dissuadir as pessoas de que andem atrás de pensamentos que muitas vezes se colocam como cristãos, mas não são. Basicamente, esse é o resumo da lição de hoje. Se Deus assim nos permitir, esperamos que no próximo vez que vamos gravar o vídeo, não precisamos gravar 4 vídeos, como foi dessa vez, mas possamos então estudar a continuação desse trimestre, lição 2, lição 3, lição 4, todas elas a respeito do apóstolo São Paulo. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus.